Intercessão da Virgem Imaculada, nós pedimos uma porção redobrada do seu Espírito Santo, palavra profética, fogo incandescente no seu coração. Cobre esse homem com a tua autoridade, lave-lo no seu sangue, coloca a profecia nos seus lábios, para que hoje essa igreja aqui possa ser edificada pelo testemunho da vida dele. Espírito Santo, venha e cubra, traga a ele coragem, parresia, profecia, desse temor, autoridade, para que ele possa testemunhar o seu amor aqui no meio de nós. E consagramos esta pregação ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o nosso Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pela intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos. Vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A paz de Jesus a todos. Eu me chamo Adelino, faço parte da comunidade Apóstolos da Efusão no Espírito Santo. Pode se assentar. E sou da paróquia São Pedro Apóstolo. O meu padre é o Padre Marcos, o nosso bispo é o Bispo Dom João. E eu quero dizer para vocês nessa noite que você nunca mais será o mesmo a partir dessa noite. Sabe por quê? Porque Deus faz nova todas as coisas na nossa vida. Amém, irmãos? O nome desse grupo aqui é Alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Muito fraquinho. A alegria do Senhor é a nossa força. Para Jesus é 10. Se fosse para dar uma nota de 1 a 10, vamos chegar no 6. Agora para ser 10 de novo. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora sim. Em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Um homem sem Deus, sem a graça e sem a virtude do Espírito, ele não pode nada. Está em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você que nessa noite, um homem sem Deus, um homem sem conhecer a verdade. E qual é a verdade que liberta o homem? João 8:36, se o Filho verdadeiramente vos libertais, sereis livres. Não existe liberdade sem conhecer o que está em João 8:32, e não existe liberdade sem conhecer o que está em João 8:36. A palavra que será ministrada nesta noite está no livro mais difícil de ser achado da palavra de Deus. Está em Gênesis, capítulos 3 e versículos 15. Quantos aqui trouxeram a palavra de Deus? Levanta a mão para mim. Oh, maravilha, glórias a Deus. Aqueles que acharem amém, que não acharem aleluia. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quero dizer para você que aqui nesta palavra fala de uma descendência de santos. Esta profecia foi o próprio Deus que profetizou, e ela se cumpre em Mateus 1:18. Lá vai dizer do nascimento de Jesus. Vai falar também em Lucas 1:26, como está na palavra de Deus. Em Lucas 1:26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era? Glória a Deus. Amém, irmão.
Esta virgem é a mulher da promessa, é a mulher que foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Criador. Não é uma simples mulher, uma qualquer mulher, mas ela foi entre todas a escolhida para gerar o Filho de Deus. Ela tinha por entre 14 e 15 anos, e o anjo passou pelas portas da sua casa e a saudou: ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Ela, estranhando tamanha saudação, perguntou ao anjo, e o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Amados, este Filho, Jesus Cristo, foi gerado, e ele nasceu, ele cresceu em tamanho, sabedoria e estatura e graça. E foi muito perseguido desde pequeno. Logo após o seu nascimento, houve uma grande perseguição. Já largaram um decreto real: morte a todos as criancinhas de 3 anos, de 2 anos abaixo, morte. E perseguiram Jesus para matá-lo desde pequeno. Aos 12 anos, ele estava no templo ensinando. Maria chegou junto aos sacerdotes e olhando ele na escada ensinando. Enquanto ele ensinava os sacerdotes, diz na palavra que Maria saiu sem perceber a ação, que Jesus não estava. E lá na frente ela pergunta para José: onde está Jesus? Voltaram, pegaram e levaram Jesus para casa. Jesus foi crescendo em sabedoria, tamanho, estatura e graça, e o tempo foi passando. Aos 30 anos, ele descendo perto do Rio Jordão, havia uma fila muito grande, e João Batista lá embaixo batizava, e ele batizava as pessoas no batismo do arrependimento. E Jesus chegou e ele olhou. A uns ele dizia assim: raça de víboras, e ele batizava. Vem cá, caninana, jararaca, cascavel, e ele batizava aquelas pessoas, chamando de raça de víboras. Mas quando ele silenciou, todos olharam para ele, e ele disse, quando o povo gritou: quem é aquele? Que cobra que é essa? Ele falou: este não é cobra, esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Amém. E quando Jesus chegou e foi batizado, desceu o Espírito Santo sobre ele. João Batista batizou. Veja bem, um homem que não realizou milagres, mas teve uma honra tremenda. Ele batizou o autor do batismo, e logo após ser batizado, abriu-se o céu e houve uma voz que dizia assim: eis aí o meu filho amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. E Jesus, saindo dali, diz em Lucas 4, e também diz em Mateus 4, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. E Satanás se apresentou a ele e disse: se tu és, trabalha muito com a dúvida, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só o que é audácia. Transportou, diz a palavra, transportou Jesus, transportou Jesus a um lugar mais alto do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, se atira daqui para baixo. E Jesus, olhando,
Satanás usou a palavra de Deus e disse para ele, usou o Salmo 90 e versículos 11: darei ordem aos meus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Então se tu és, se joga para baixo, que eu quero ver se esses anjos vão te segurar. Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E logo após o batismo, Jesus saindo das águas, saindo do deserto, ele iniciou o seu ministério de cura e libertação, realizou grandes curas, grandes milagres, e isso causou uma polêmica muito grande, e tramaram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele entrava na cidade, eles haviam corrompido um dos seus 12 discípulos, um dos seus 12 discípulos. Os que mais andavam com eles era Pedro, Tiago e João. Diga comigo: Pedro, primeiro; segundo, Tiago; terceiro, João. Pedro, Tiago e João. Se você perguntar para muitas pessoas aqui o nome do quarto, do quinto e do sexto, eu tenho certeza que a maioria não vai falar. Mas eu quero dizer para você que os que tinham mais intimidade com o Senhor eram estes três. Enquanto ele realizava muitas curas e milagres, os discípulos acompanhavam ele, e ele deu ordem e instruiu os seus discípulos. Mateus capítulos 10 e versículos 1 diz na palavra do Senhor que ele reuniu os seus discípulos e deu-lhes autoridade sobre todos os espíritos imundos e de curar de todo o mal. Também vai dizer em Mateus capítulos 10 e versículo 7: aonde andai e anunciai que o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, sarai os leprosos, ressuscitai os mortos, recebeste de graça dai. E os discípulos, junto com o mestre caminhando, Jesus realizou grandes milagres, mas na sua cidade ele não era reconhecido como profeta. Muitos dizem: Jesus não foi reconhecido como profeta na sua cidade. Lá em Filipenses 2:4, cada qual não tenha em vista os seus próprios interesses. E no versículo 5: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em nosso Senhor Jesus Cristo. E no 7: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se até a morte, aniquilou-se até assumir a forma de homem. Ele assumiu a forma de homem e de escravo, porque todo homem e toda mulher era escravo de Satanás, vivia debaixo do jugo. Por isso que está em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E no versículos 8: sendo obediente até a morte, morte de cruz, por isso recebeu um nome que está acima de todo nome. E no versículos 10: para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos abismos dos infernos, e para que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Amém. Jesus haviam tramado para ele uma morte, e levaram ao caminho da cruz. Na crucificação, quando ele subiu o monte, havia 2 homens do seu lado, 2 ladrões. Um da esquerda, Satanás entrou dentro e olhou para o Senhor no alto da cruz e disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és Rei, por que não salva a ti mesmo? No da direita, outro ladrão, Dimas, o nome deste homem, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor respondeu para ele: ainda hoje estarás comigo. Aqui eu aprendo que
que este homem não era batizado, este homem não fala se ele era religioso, fala a palavra que ele era ladrão. Aqui eu aprendo que quando reconhecemos os nossos pecados, há uma mudança de vida, a salvação começa a fazer parte da nossa vida, porque quando Jesus liberou esta palavra sobre a vida deste homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui eu começo o meu testemunho. Eu aos 12 anos de idade, aos 11 já fui expulso da primeira escola, aos 12 anos de idade eu saí de casa, eu tomei uma surra do meu pai. Eu era um jovem em sentidos muito devagar, eu gostava de jogar bola, soltar pipa, jogar bulica, mas eu não tinha olhos, maldade ainda, olhar para uma mulher e desejar, porque o homem joga bulica, solta pipa, joga bola, anda de skate, mas a mulher com 11, com 12, com 13, ela já é mais, né, ela é mais inteligente, ela tem uma visão maior nessa área. E havia o gerente da Caixa Econômica, um homem conhecido nosso, havia uma mocinha de 16 anos, e esta mocinha era muito inteligente. Ela olhou para o filho deste homem, o Enéas Júnior, e falou: venha, vamos brincar de médico. E nisso me chamaram, e eu estive junto com o meu pai, estive junto ali, e o pai da mocinha chegou, e eu deitado, ela brincando, e toca aqui na perna, e toca ali, e a mulher inteligente, eu um piazinho, 11 anos, com boca mole, jogador de bulica. Quando entrou o pai e a mulher na porta e falaram: o que é isto? O outro menino tomou uma surra, e eles foram até a minha casa e contaram ao meu pai: eu tomei uma surra. Isso me gerou um grande trauma. Eu fiquei sem namorar uma mulher até os 14, 15, 16, lá nos 17 anos, por causa desse trauma. Eu comecei a olhar para uma mulher. Primeiro, eu não tinha 2 dentes na boca da frente, eu não podia nem sorrir. Muito novinho foi arrancado. Isso me gerou um trauma profundo. Eu não tinha, quando eu ia sorrir, eu colocava a mão na boca. Eu era uma pessoa que eu tinha um complexo de inferioridade terrível. Até para sorrir para mim não era fácil. Mas quando contaram em casa, eu tomei uma surra tão grande e disse ao meu pai: pai, eu não fiz nada, pai. E se eu fizesse, o senhor teria um filho viado, pai? Eu não fiz nada. Ele me deu uma surra tão grande, gente. Mas isto me levou a sair de casa, me causou uma revolta tão grande. Por isso, você que tem filhos em casa, por favor, escuta. Imagine comigo neste momento. Eu vou tecer uma história e quero que você entre comigo nessa história. E imagine um menino de 12 anos de idade saindo de casa, dizendo para o seu pai: o senhor só vai ver o meu rosto quando eu tiver 18 anos, quando eu estiver barba na cara. Eu nunca mais vou botar os meus pés nesta casa. Por isso, você que tem filho em casa, por favor, aí, quando você for corrigir o seu filho, exorte, mas não espanque o seu filho. Amém? Eu saí de casa aos 12 anos e fui até a frente de um batalhão. Ali seria mais fácil, os caminhões passavam rápido. Devagar, havia 2 lombadas. Subi em cima de um caminhão de carvão alto e vinha em cima do caminhão, muito alto o caminhão, e o vento batendo na cara, eu agarrado nas cordas e chorando. Começou a cair a noite, eu em cima daquele caminhão com fome, cansado, as cordas cortando os meus pulsos, e eu com medo de cair. Eu me agarrava cada vez mais. Ele pegou a Serra do Mar, eu não conhecia, e desceu. Hoje eu conheço Garuva, Joinville, e desceu a Serra do Mar. Quando ele parou num posto, eu desci. Eu caminhei 40 quilômetros a pé. Imagino eu que alguns quilômetros que eu caminhei, o meu chinelo arrebentou, só com a roupa do corpo. Um sol de entre 40 e 42 graus, litoral paranaense. Eu caminhando, gente, cada vez que eu pisava no chão,
grudava, arrebentou o meu chinelo porque grudava o piche do asfalto, e eu andava, eu olhava à frente, estava fumaceando o asfalto, aonde passavam os caminhões, aquela névoa, aquele vapor subindo aí, e o meu chinelo arrebentou. Eu comecei a caminhar pela costa, pelo acostamento, sobre aquelas pedrinhas, meus pés foram se cortando, e em pouco tempo de caminhada, as bolhas, os calos eram imensos, o sangue jorrava, e eu sentindo saudade de casa, a noite caindo, com medo, dormi no mato, acordei tudo mijado de frio, muito frio, um frio terrível de madrugada, eu só com aquela roupinha, acordei mijado, e saí no outro dia, não tinha o que comer, não tinha experiência fora de casa, a fome era tanta, bati em uma verdureira que tinha mais à frente, na beira da rua, e perguntei: Senhor, o senhor não tem umas bananas machucadas para me dar? O rapaz olhou e deu risada, e falou: olha, ontem elas não brigaram, moço, eu me lembro até hoje, elas não brigaram ontem, moço, não tem nenhuma machucada. E eu fui saindo de cabeça baixa, ele chamou o menino: vem aqui, o que você faz aqui nessa região? Você não é daqui? Eu falei: não. E os teus pais? Eu falei: eu não tenho pai, não tenho mãe. E ele me chamou e olhou os meus pés e me deu aquelas bananas, eu comi e saí caminhando. Caminhei 40 quilômetros, cheguei na praia de Guaratuba. Na entrada da praia eu arrumei um serviço na casa de um homem, não vou citar o nome dele aqui. Trabalhei alguns dias vendendo salgadinho, ele me ajudou. Em um dia desses ele me levou até o centro junto no seu carro, e quando entramos na rodoviária ele olhou uma foto, que lá tinha a minha foto, e ele olhou assim, procurado, estava sumido, e tinha 4 ou 5 telefones ali. A minha mãe estava desesperada, o meu pai estava desesperado em casa, e ele ligou para o meu pai e para a minha mãe, e enquanto eu estava na casa, chegou o conselho tutelar, me levaram para casa, e enquanto eles me levaram para casa, eu fui chorando, gente. Quando chegou o carro do conselho tutelar e me pegaram, eu fui chorando para casa, eu não queria ir embora mais, eu não queria mais voltar para casa. E quando eu cheguei na minha casa, passou-se 2, 3 dias, meus pais choraram e me abraçaram, mas no 6º, no 7º dia eu fugi de novo, e passei tudo de novo, passei fome, frio, e o tempo foi passando rápido. 12, 13, 14, 15 anos eu já estava na droga, fumando maconha. Em pouco tempo já estava viciado na cocaína, e aí entra o roubo. Comecei a roubar roupas primeiro para poder se vestir, depois comecei a roubar em lojas, descuidando roupas, e aprendi a roubar prédios. Eu trepava nos hotéis pelo lado de fora, havia as filmadoras nas entradas do hotel, e eu trepava pelas lateral ou pelas partes de trás do hotel, e subia 1º, 2º, 3º, 4º andar, e entrava e pegava dinheiro, roubava ouro, joias e dinheiro para manter o vício das drogas. O tempo foi passando, cometi um roubo no sul do país, fui preso, gente, logo após completar 18 anos de idade. Completei 18 anos de idade, já estava indo para a cadeia. Fiquei alguns meses preso. Na segunda vez que eu fui preso, roubando de novo prédios. Dentro do presídio havia algumas pessoas que tinham um forte poder aquisitivo, que tinham dinheiro, que tinham influência, que corrompiam os agentes, e eles
Colocaram uma pistola para dentro do presídio. 2 tinham coragem, um terceiro estava balanceado. E eles olharam e falaram: aquele alemão ali parece meu lobo, vamos chamar ele. E me chamaram. E me falaram que tinha um plano para sair às 7 horas da manhã. Quando o padeiro entrasse junto com a gente com a bolsa de pão, nós fugiríamos. À noite foi michado os cadeados, foi aberto o cadeado. Quando a gente entrou com o pão, foi rendido a gente. Fugimos de um presídio, vamos assim dizer, de segurança máxima do sul do país. Alguns foram recapturados, outros ficaram um tempo. Eu logo após um tempo fui preso de novo. Aí não foi por simplesmente por um roubo de um prédio. Eu cometi um assalto. Planejamos um assalto em Santa Catarina, em um lugar muito frio, 1 grau, 2 graus, 3 graus abaixo de zero. Um dos maiores empresários da região, ele era dono de plantações de eucalipto, de pinho, lojas de eletrônica, casas lotéricas. E eu, pelo vício, não que eu roubasse para obter grande êxito ou para aparecer, eu fui fazer este assalto. Era um assalto de 200 mil reais. Fizemos o roubo. Em Provérbios 16, capítulo 1, cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas a resposta vem do Senhor. Nós planejamos o roubo. Vai dar tudo certo, foi cronometrado. Mas o Senhor já tinha outro projeto na minha vida. Salmo 138, versículos 13, vai dizer que Ele botou a mão no ventre da minha mãe e me teceu com fibras. A minha mulher, quando tece uma coxa em casa, quando ela tece um tapete, ela tece com as mãos. Deus botou as mãos no ventre da minha mãe e me fez. Mas o inimigo do gênero humano, ele sabia que Deus tinha um projeto na minha vida, me lançando na cadeia, aonde era para ser a minha destruição. Ali eu comecei a analisar tudo o que havia de errado na minha vida. Ali eu vi homens ser decapitados. Eu fui preso nesse assalto, fui condenado. Era para mim estar preso até 2016 por este assalto. Pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus me deu um livramento muito grande. Dentro desta prisão, no dia 4 de março, houve muitas mortes dentro dessa prisão. Houve uma rebelião, pessoas foram decapitadas, braço, perna, cabeça. Muito tempo depois, os traumas ainda ficavam me incomodando. Eu acordava com os olhos, eu pulava na cama. Mataram 1, 2, 3 pessoas em um dia. Passou um tempo, mataram mais, mas nessas 3 pessoas, um deles arrancaram os 2 olhos e jogaram no pátio. Queriam dizer que ele via demais. O outro cortaram a cabeça. Um deles decapitaram os braços, as pernas. Saiu no jornal, foi noticiário. Isso foi no sul do país. Foi noticiário em todas as redes de jornal, a rebelião que deu. Em pouco tempo houve uma briga entre comandos, entre rival, por disputa dentro, e muitas mortes. A cada dia mais pessoas mortas. Muitas pessoas já estavam dentro do presídio mesmo, se convertendo, meu amigo, porque estava tão feia a situação. Quando eles olhavam aquelas facas desse tamanho assim, gente, imagine você de frente, como eu estava, a faca desse tamanho, fazia isso aqui. Como que vai entrar uma faca para dentro de um presídio dessa grossura, lâmina? E ela vinha apontando. Quando eu olhei 3, 4 passando com as facas na mão, jogaram um pano para não brilhar a lâmina e vieram vindo. Eu só olhei e escutei os gritos. E se entrasse os agentes e a polícia, ninguém viu nada. Ninguém pode falar nada. Se alguém falasse ou comentasse
uma palavra, estava morto, não sairia vivo. Aí neste presídio, eu enviei uma carta para a diocese da cidade. Estava escrito mais ou menos assim: eu venho através dessa comunicar e ao mesmo solicitando a presença da Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu sou católico e aqui dentro vem a Universal, vem a Presbiteriana, vem a Deus é Amor, vem Testemunha de Jeová, vem Igrejinha Porta de Boteco, vem daqui, vem de lá, mas a Igreja Católica não estava presente. Redobre a sua atenção, por natureza. E mais embaixo eu pedi, por favor, hein, pelo menos uma vez no mês, uma missa aqui dentro. Passou-se uns 20 dias, entrou um padre e mandou me chamar lá na frente. E ele veio para celebrar a missa. Eu ajudei a instalar as caixas de som, ajudei a arrumar e passava de cela em cela, chamando as pessoas que queriam ficar jogando baralhos, queriam ficar jogando cacheta, queriam ficar fumando, bebendo. Acha que lá dentro não tem droga, que não tem cocaína, maconha? Tem mais do que aqui fora, tem depósito. Tinha depósito, quilos e quilos, litros e litros, era tomado todos os dias. E eu passava chamando as pessoas, por favor, aí, vamos que o padre, é a primeira missa, vamos. E as pessoas não queriam vir, não, vamos. Todo mundo saiu, não ficou ninguém nas celas. E quando o padre veio e montou o altar, e ele celebrou a primeira missa, eu quero dizer para você, as mortes cessaram, a droga diminuiu, as covardias pararam. 15, 20 surrando, 2 quase matavam, muitos ficaram loucos, eles pulavam com os pés na cabeça das pessoas. Quando este padre começou a rezar as missas, na primeira missa, no primeiro mês já não morreu mais ninguém. Na segunda missa que ele rezou, parou, era chamado um trem, eles tinham um apito, tocavam na boca e diziam, o trem vai passar, meu amigo, dava um arrepio. Era 30, 40, 50, tudo com tacape na mão, pedaço de ferro passando. Espancavam, quando não matava deixava louco, era tirado aos pedaços. Muitos ficavam sem movimentos, aonde pegava as pauladas. E quando este padre rezou a segunda missa, e logo na terceira eu quero dizer para você, este padre me chamou. Já tinha se passado 1 ano, 2 anos, eu já estava 3 anos na prisão. Este padre veio rezando muitas missas e acompanhando o meu trabalho. E um dia ele chegou para mim e falou bem assim: Adelino, faz favor, você sabe por que você está preso, Adelino? Não é somente pela lei do homem, mas é pela lei de Deus. Tem um chamado na tua vida, Adelino. E enquanto você não movesse uma folha para fazer algo para Deus aqui dentro, Deus não moveria nada, nenhuma folha, nada para te tirar daqui. Mas eu tenho certeza, Adelino, que o Senhor está abrindo as portas para você. Na outra semana, me chamaram na frente e me deram 7 dias para mim ir até a minha casa. 7 dias. No primeiro dia que eu cheguei na minha casa, que eles me deram, eu saí sem dinheiro. Eu tive que ligar a cobrar para minha família, para o meu irmão, e ele comprou a passagem, e eu peguei o ônibus. Eu não tinha dinheiro para tomar um gole d'água, gente. Com fome dentro do ônibus, cheguei até a região aonde eu morava. Quando eu cheguei na casa aonde eu morava, aqui eu tinha 3 filhos. Um deles se chamava Wesley, outro Jonathan e outro Maria Eduarda. Quando eu entrei pela porta da casa, tinha mais lixo dentro da minha casa do que fora. A minha esposa estava louca, há dias não cozinhava para nenhuma dessas crianças. Quando eu pisei na porta,
E eu olhei, um deles estava sentado no chão assim, o rosto tudo machucado. O outro, quando me viu, já gritou: papai, e me abraçou e já chorou. Enquanto ele começou a chorar, os meus olhos começaram a se derramar lágrimas. Quando eu olhei na face dele, toda esfolada, as feridas, quando eu abracei ele e puxei ele, a emoção tomou conta do meu coração. Eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor Jesus, nunca mais eu vou roubar na minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessas crianças, Senhor, que não pediram para vir ao mundo, Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Quando eu olhei de novo, o terceiro veio correndo, era Wesley, me abraçou e começou a chorar agarrado e falou: meu papai, eu te amo tanto, papai. Tu é o meu herói, papai. Desde que o Senhor foi embora, a mamãe está dentro de um quarto escuro, papai, com depressão. Ela não come, ela não bebe, e nós não temos o que comer. Eu olhei para o mais pequenininho que estava sentado no chão, era a Maria Eduarda. Quando eu olhei para ela, uma menina, ela tem 1 ano e 4 meses, ela pesava menos de 5 quilos. Eu tenho isso gravado no DVD, as imagens. Ela pesava o peso de uma criança, de um recém-nascido. Até hoje ela tem traumas. E estas crianças que estavam numa situação, gente, não era só lixo dentro de casa, o vaso estava entupido, transbordando. Essas crianças, quando eu abracei, o cheiro que estava dentro da cadeia, muitas vezes estava mais limpo do que a minha casa, e o cheiro estava melhor porque lá eles limpavam, mas ali ela não tinha condição de limpar. A minha esposa estava numa situação complicada, meus filhos não tinham o que comer dentro de casa, passando fome. E eu pedia: misericórdia, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas naquela hora, o Senhor me deu uma convicção quando eu falei: nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou roubar na minha vida. Quando eu olhei para o lado, ela vinha com uma faca na mão, saiu do quarto, uma faca desse tamanho na mão. Eu vou te matar agora. Quando ela saiu com esta faca, que eu olhei, as crianças entraram na frente e falaram: mamãe, não faz assim, deixa o papai. E gritavam para mim: papai, não vai embora, não vai embora, papai, porque enquanto o Senhor estava em casa, papai, nós comíamos bem, nós tínhamos do bom e do melhor, papai. Mas desde que você foi embora, a nossa vida nunca mais foi a mesma. E eu perguntei para ela: você deu comida para essas crianças? Ela com a faca na mão: eu dei comida. E braba, enfurecida: sai daqui que eu vou te matar. Eu falei: deixa eu ver primeiro o que tem na panela. Quando eu cheguei na panela e eu levei a mão na tampa da panela, ali tinha um pedaço de carne podre que fazia, eu acho que 1 semana, no mínimo 4 dias. Os bichos saíam para fora da panela e saltavam assim por fora da panela. Eu tenho isso gravado numa filmagem. Os bichos se mexiam. E eu olhei aquilo, falei: Senhor Jesus, misericórdia. Eu não sabia o que fazer entre a faca e olhando para os meus filhos, eu abraçando eles e eles dizendo: não vai, papai, não vai. E eu querendo sair, porque ela vinha com a faca na mão. E eu falando para ela: calma, deixa eu conversar com as crianças, deixa eu conversar com as crianças, por favor. E eu me abaixei, e ela com a faca na mão do lado, olhando, com os olhos estralados, e as crianças tudo chorando. E eu tive que sair dali. Ela chamou a polícia e eu tive que sair, porque eu estava de 7 dias. Eu não poderia me envolver em qualquer problema, que eu seria preso novamente, e daí não teria mais uma oportunidade de mudança de vida. Aí entrei na casa da minha mãe. Ela saiu de dentro da casa e foi até a casa da minha mãe, estourou a porta com a faca na mão, veio para cima da minha mãe com a faca na mão. Eu saí por trás, peguei uma cadeira, segurei ela com a faca
calcei a cadeira e saindo da casa da minha mãe para fora, ela veio atrás, eu tive que sair. Aí meu irmão, o Valmir, chegou em casa e me deu esta Bíblia que eu tenho aqui. E falou: olha, nós não podemos fazer mais nada para você. Nós podemos, tá aqui uma cesta básica para os teus filhos, e eu vou te dar essa Bíblia. Eu falei para ele: eu tenho que voltar para a cadeia. Eu saí só de 7 dias, ele achou que eu já tinha saído. Ele falou: nós vamos estar orando por você e temos certeza que Deus vai mudar a tua vida. A dor maior que eu tinha no meu coração era de deixar os meus filhos naquela situação e ter que voltar com as minhas pernas para dentro de um lugar que você não imagina o que é o inferno na terra. Era ali. Doía o meu coração de deixar os meus filhos, e quando eu pensava em entrar para dentro daquele lugar com as minhas próprias pernas, aonde muitos morriam tentando fugir, muitos morreram tentando fugir de algumas cadeias, e eu teria que voltar com as minhas próprias pernas para dentro do presídio. Voltei, escrevi uma carta para o juiz e ele me deu outros 7 dias. Voltei para casa novamente, trabalhei uns 3, 4 dias com venda de revistas e de balas, arrumei um dinheiro para mim poder se deslocar de um lugar para o outro. E enquanto eu cheguei na minha casa novamente, as crianças estavam pior ainda. A ferida no rosto, quando eu levei a mão, eu puxava, saía os pedaços e caía as cascas no chão. Havia queimado o rosto deles no sol, ainda mais, ele já estava machucado, e quando o sol queimou, batia o reflexo do sol assim, eu limpando na área de casa, e as cascas caindo no chão, eu chorando e pedindo misericórdia. Mas Deus já havia um projeto na minha vida. Muitos diziam que o Adelino iria morrer em Balneário Camboriú, outros diziam que o Adelino morreria em Foz do Iguaçu, outro em Lages. Mas diz na palavra do Senhor que Ele me teceu com fibras, e Ele não me fez para ser escravo de Satanás, para ser capacho. Salmo 117, versículos 17: não hei de morrer, viverei para narrar as obras do Senhor. Tinha pessoas que oravam por mim, eu estive na garganta de Satanás, eu estava engolido. Mas eu quero dizer para você que aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz, ele era ladrão também. E quando ele reconheceu os seus erros, ele foi salvo. O Senhor trabalhava no meu coração, e eu sentia uma grande necessidade de ler a palavra de Deus dentro do presídio. E comecei a ler e ajudando o padre, e comecei a evangelizar nesses próximos 7 dias que eu voltava para dentro da cadeia. Falei: olha, eu tive num grupo de oração, a minha vida está mudando, nunca mais eu vou roubar. Mas Adelino, você voltou mesmo, você vai voltar de novo, Adelino. Nós loucos para fugir, você vai voltar. Eu falei: nunca mais eu vou fugir. Eu vi pessoas fugindo, eu já tinha saído de 7 dias, quando eu voltei os caras cavaram um buraco, como daqui assim uns 14, 15 metros, por baixo da laje, haviam cavado. Quando eu cheguei eles estavam fugindo, eu falei: ai meu Deus, não vou poder sair, vamos trancar os meus 7 dias. Quando a gente chegou, estava só eu na cela. Ele falou: você não presta nem para fugir, Adelino. Falei: eu não quero mais fugir, nunca mais eu quero ser o mesmo, eu quero ter uma mudança de vida, e eu quero sair pela porta da frente. Eu já estou saindo de 7 dias, eu não quero mais incomodação, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero trabalhar, eu quero levar uma vida digna. E saindo de novo, me deram 7 dias. Quando eu cheguei em casa, estava tudo transtornado. Ela havia abandonado a casa, estava nos bares bebendo, enlouquecida. As crianças, um estava no meio da rua, quando eu vim olhando, um estava no meio da rua, um deles em uma poça d'água, brincando, o outro tudo machucado, pior ainda. Eu falando: Senhor Jesus, o que eu faço agora? Conversei com a minha família e falei: olha, eu preciso de ajuda. E eles começaram a me ajudar. Quando eu voltei e contei a situação para o juiz, era a última vez que ele iria me soltar, de 7 dias, e viria o semiaberto. Comecei a trabalhar, e o juiz falou: eu quero que você me traga uma carta de emprego.
eu quero que você me traga uma carta de emprego. E ele, quando eu levei a carta de emprego, meu irmão bateu 2 cartas. Eu apresentei as cartas de emprego e ele falou: não, tem que ser aqui em Santa Catarina, não pode ser no Paraná. Eu falei: eu vendo balas na sinaleira, na frente do fórum, se for preciso. Ele falou: não pode, tem que ter uma carta de emprego. Graças a Deus havia um camelô ali, me arrumou uma carta de emprego. Eu trabalhei os primeiros dias que eu saí da cadeia direto. Aí eu tinha que voltar a dormir, eu não podia vir para casa, não podia. Comecei a trabalhar e o tempo foi passando rápido. Passou 4 meses, eu vinha e dormia, chegava do serviço, tinha que voltar para dentro da cadeia, com os pés ensanguentados, com o sapato partido nos pés. Tinha 3, 4 peças de roupa. Mas eu quero dizer para você que Deus foi mudando a minha vida, foi mudando a minha história. Logo após eu comecei a trabalhar, o juiz falou: Adelino, você pode sair da cidade, Adelino. E me deu uma carta, eu pedi uma transferência para Matinhos. E quando eu cheguei em Matinhos, a situação era horrível. Mas eu comecei a ir para o grupo de oração e Deus mudou a minha história. O padre Pedro de Arapongas veio e me deu uma bênção e falou: Adelino, a partir de hoje, Adelino, você é a ovelha do meu rebanho. Você nunca mais vai ser o mesmo homem. Um padre de oração, convicto, orou por mim e falou essas palavras: você nunca mais vai ser o mesmo homem, você vai ter a vida transformada. Eu vejo você um homem novo, lavado no sangue de Jesus. É essa visão que o Senhor me dá, você pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E há pouco tempo ele esteve na minha cidade, e eu falei para ele: padre, o que está acontecendo? Se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, padre, e ainda eu prego aqui na paróquia, eu prego no sopão. Temos a comunidade Apóstolos da Efusão do Espírito Santo de Deus, Resmissão, resgatando almas. Ali nós trabalhamos com todo tipo de dependente. Eu testemunho para as pessoas que eu roubava, que eu destruí muitos lares, que eu usava droga, que eu assaltava, e que Deus mudou a minha história. Muitas pessoas são convertidas naquele lugar. Fazemos sopa 2 vezes por semana naquele lugar. Fiz muitos cursos e muitas formações dentro da igreja para poder sair. Eu tenho aqui comigo uma carta do padre, ele me dando a bênção, e ele está lá intercedendo. Ele falou: vai lá, Adelino, prega, testemunha, fala que você já roubou, fala que você já fez isso, mas também fala que hoje é onde você ora, muitas curas, muitas bênçãos acontecem. E lá tem muitas pessoas que nós oramos, como vou citar um deles. Um pastor evangélico estava dentro do hospital e ele falava mal de Nossa Senhora, mal da Virgem Maria, da Mãe de Jesus. E eu entrei no hospital e olhei ele falando mal, e falei para a mãe dele que estava do lado: este homem tinha 40 quilos, eu não sabia que ele era pastor evangélico. Ele estava com 40 quilos em cima de uma cama, jogado. E eu perguntei: posso orar por ele? Ela falou: pode. E eu falei pela intercessão de Nossa Senhora, e comecei a orar por ele. Você que é a medianeira das graças, intercede junto do teu filho Jesus, manifesta o teu poder. Senhor Jesus, é em teu nome que eu te peço agora, realiza um milagre na vida deste homem. Este homem foi curado, eu não sabia. Passou 6 meses, eu estava comprando uma casa e nós se encontramos. Irmãos, ele estava gordo, 70 e poucos quilos, forte. Ele era aleijado da perna e do braço. Este homem estava andando e ele foi dentro da igreja católica testemunhar. Ele me reconheceu quando eu falei: Senhor, se for esta casa que o Senhor está providenciando para mim morar, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor. Ele chamou a esposa dele e falou: olha, é este homem que orou por mim no hospital e eu fui curado. A esposa dele veio pedindo oração. E muitas graças aconteceram. Ele foi dentro lá na paróquia e testemunhou que ele é pastor evangélico, fundou 15 igrejas protestantes, pregou para 70, 80 mil pessoas em conferências nacional e internacional. E ele falou que foi um católico que orou. Ele queria me chamar, eu falei: não me chama não, só fala que foi Jesus que te deu a graça. Mas já estou prestes a finalizar.
meu testemunho, eu quero dizer para vocês que a minha família que estava destruída, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas diz em Romanos 6:23, enquanto o dom de Deus é a vida. Aqueles que aceitam Jesus, aqueles que têm Jesus têm vida. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo Colossenses capítulos 2, versículos 14, todos os meus pecados foram escravados na cruz, como aquele ladrão que estava na cruz no Calvário. E é o primeiro santo da igreja católica, é São Dimas. De ladrão passou a ser santo. E eu quero dizer para você que Jesus transformou a minha vida. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei. A minha família está reconstruída. Hoje sou um empresário onde eu moro. A minha esposa está aqui, eu gostaria de chamá-la, por favor. A minha esposa está aqui, o nome dela é Romilda. Eu trouxe 2 crianças. Eu tinha falado para vocês que eu tinha 3 filhos, certo? Aqui. Eu tinha falado 3 crianças, certo? Mas Deus me honrou. Aquela esposa que estava, na verdade, que me levou para a cadeia, porque eu fui naquele lugar para ajudá-la. Eu não fui só para roubar naquele lugar, eu fui para ajudar ela. E enquanto o Senhor trabalhou a minha história, eu quero dizer para você que Deus me deu a guarda. Veja bem, um homem que estava dentro da cadeia, que saiu da cadeia, do fundo de uma cela, estava na condicional. Eu recebi uma ligação do fórum que dizia assim: Adelino, do conselho tutelar, os teus filhos estão aqui comigo, Adelino, porque eu orei e Deus ouviu as minhas preces, porque a minha oração foi a mais simples de todas. Eu falei: Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, enquanto todos estão começando pulando ondas no mar, Senhor, de branco, Senhor, eu quero começar de vermelho, lavado no teu sangue, Senhor, porque o teu sangue redime, o teu sangue cura, o teu sangue liberta, o teu sangue restaura, o teu sangue transforma. E eu quero dizer para você que eu comecei o ano lavado no sangue de Jesus. Às 9 horas da manhã o telefone tocou e dizia assim: aqui é do conselho tutelar, Adelino, eu tenho aqui os 3 filhos teus, e eu quero saber se você quer pegar a guarda. Na verdade nem condições eu tinha, mas o Senhor disse no meu coração: pega, porque eu vou te honrar. Hoje eu sou um empresário, eu tenho 14, 15 funcionários que trabalham para mim. Eu tenho comércio na beira da praia, eu tenho uma casa linda e maravilhosa, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Vem cá. E esses aqui, eu quero dizer para você, esses aqui são os outros 3 filhos lindo que Deus me deu. Esses são 2, Leonardo, este ali, vem cá com o papai, filho, vem cá. Este se chama João Lucas. João, porque batizou Jesus. Foi um discípulo que não realizou milagres, mas ele teve o maior dos privilégios, batizou Jesus Cristo. Por isso que ele é João. E Lucas também, porque era discípulo, apóstolo do Senhor. E tem o outro que ficou em casa, que é chamado Pedro. Pedro porque a igreja católica recebeu toda a autoridade. Está em Mateus capítulos 16, versículos 15 e 16. Diz assim: e vocês ouvem o povo dizer aí o que vocês ouvem dizer? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias. E mais embaixo diz: e tu, Pedro, dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus dizendo: isso não foi o homem que te revelou, foi o meu Pai que estás no céu. Tu és pedra, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e eu te entrego as chaves na mão. A chave simboliza toda a autoridade, foi dada para a igreja católica apostólica romana. Não tem outra. Ele não deu ordem para mais ninguém. Ele não deu ordem para mais ninguém, para mais ninguém abrir nenhuma igreja. Lá no ano 1500 botar uma gravata no pescoço e falar: eu estou abrindo uma igreja aqui no boteco. Ele não deu ordem, mas ele deu sim para a igreja católica apostólica romana. E disse mais ainda: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a minha esposa abençoada que Deus preparou. Pensa numa mulher de oração, dava aula de catequese católica, firme.
de berço católico. Esse se chama Leonardo, este se chama Lucas, e os outros 3 filhos, hoje tem 11 anos, um está na 5ª, na 6ª série, e o outro está na 3ª, todos uma bênção de Deus, uns cantam na igreja, outros testemunho. Num retiro que eu fui pregar, aqui no Embu das Artes, esse de 8 anos, levantou a mão e começou a orar. Gente, houve arrebatamento de espírito, a graça de Deus desceu naquele lugar. Quando um menino abriu a boca e pediu a manifestação, sabe por quê? Porque diz na palavra do Senhor, que dos lábios dos pequeninos vem o mais puro louvor, e ele louvava. E eu quero dizer para você, essa é a esposa que Deus me preparou, abençoada por Deus. Hoje a minha família está reconstruída, hoje eu sou um homem de Deus, nunca mais eu roubei, nunca mais eu usei droga, a minha família é uma benção, os meus filhos são graça de Deus, todos oram, todos eles rezam o terço. Este aqui ensinava o mais pequenininho, de 1 ano e 4 meses, Pedro, esse vai fazer 3, e ele dizia assim: Pedro, não é assim que faz, é assim, ó: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedro, de novo, muda o dedo na bolinha: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não era assim, filho, que você ensinava, Pedrinho? É? Fala assim. Sim. Pode aplaudir, porque é só Deus, é só Deus, é só Deus que pode fazer isso numa família, é só Deus. Diz na palavra também que Ele revogou a sentença que pesava sobre ti. Irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida mudou, nunca mais. Hoje eu testemunho em muitos lugares, eu prego alguns retiros. Fiquei, confesso, meio nervoso no começo, preocupado, mas eu quero dizer para você, o mais importante de Deus está aqui. Gente, pensa numa mulher abençoada por Deus, é a minha intercessora, pode aplaudir que ela merece. Olha a coragem dessa mulher assumindo uma família, um homem que saiu da cadeia, gente, com 3 filhos, ela sabe a situação, um cheio de ferida, outro cheio de piolho, estava a situação feia, mas, olha, graças a Deus. E a minha conversão, eu quero dizer para você, gente, eu já caminhava, mas quando eu ouvi, eu já caminhava sim, mas quando eu ouvi esta pregação que está aqui, ó, imitação de Maria, lá tinha um rapaz baixinho, gordinho, forte na frente, e ele gritava e dizia assim, através do áudio, do meio da comunicação deste DVD, muitas curas acontecerão. Você que está em casa me ouvindo, saiba que você nunca mais vai ser o mesmo. A mãe, a Virgem Maria, te cobre agora com o manto dela, de hoje em diante você não é mais o mesmo. E eu passei na frente da televisão na hora, e olhei, e ele pulava e dizia, Eclesiásticos 24:24, eu sou a mãe do puro amor. Lucas 1:26, Lucas 1:35, ele dizia, e a sombra do Altíssimo te envolveu. E ele dizia, aqueles que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Ele dizia, Eclesiásticos 24, eu sou a mãe do puro amor. E eu fiquei olhando, e ele dizia, esta palavra hoje vai gerar Jesus vivo, você nunca mais vai ser o mesmo. E a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo homem. O DVD é esse aqui, ó, a imitação está aqui de Maria. Pode aplaudir, porque foi por este DVD, foi pelo meio deste áudio, deste vídeo, que eu nunca mais fui o mesmo homem. A minha esposa olhava e dizia, eu assisti mais de 100 vezes essa pregação, gente, mais de 100 vezes. E eu quero dizer para você, um dos livros, pensa num livro, você que quer ter uma vida de intimidade, eu quero dizer para você aqui, o livro da confiança. Está faltando confiança? Esse aqui é o livro certo, gente. Pode aplaudir, porque eu tenho certeza que aqueles que lerem este livro terão a sua vida mudada, terão a sua vida transformada. E aqueles que ouvirem esta palestra nunca mais vão ser o homem, nunca mais vão ser o mesmo homem, nunca mais vão ser a mesma mulher. Porque católico, como ele dizia, católico ignorante é futuro protestante. Mas eu quero dizer para você, católico que conhece a palavra, católico que tem Jesus vivo dentro, pode aplaudir, porque aqueles que conhecem a palavra não serão protestantes jamais, porque a igreja católica e não é outra, é esta, não a outra igreja, esta é a igreja de
Cristo. Foi a igreja que Jesus Cristo entregou a chave, deu toda a autoridade para Pedro, e ele disse: nos céus, na terra e nos abismos dos infernos, ele disse: toda a autoridade te dou. Louvado e exaltado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você aplauda bem forte, porque só Jesus pode. Agora, tudo bem, esses aplausos foram lindos e maravilhosos, mas pode ser para o ministério, pode ser para o Anderson, pode Adelino, mas para Jesus tem que ser melhor. Pode aplaudir bem forte, aleluia! Pode aplaudir de pé, fica de pé, igreja, aleluia! E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Solta a tua voz e canta. E me faz novo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Senhor, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, canta mais forte. Espírito de Deus. Eu tenho certeza que desse testemunho muitas pessoas foram edificadas. Você que estava com problema no teu casamento em casa, tenha certeza que Deus já entrou com providência. O Senhor está restaurando a tua casa nessa noite. O Senhor já entrou com providência na tua vida. Você que tinha filho nas drogas, eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus. Você que colocar agora debaixo do manto da Nossa Senhora, ela arranca da garganta do Satanás. Eu tenho certeza que você que colocar agora o teu filho, a tua casa, debaixo da poderosa intercessão da Virgem Maria, debaixo do manto dela, você vai ser honrado. A tua vida nunca mais será a mesma. O teu casamento, se estava frio, o Senhor vai tirar uma brasa viva e vai incendiar o teu casamento. Eu tenho certeza que Ele está acendendo o teu matrimônio. O teu filho que estava na droga, é ela que vai na frente e cobre com um manto e vai resgatar a tua casa. Amém, irmão? Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir nosso Deus com força. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus.